Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra, por onde devemos ser guiados para a vida com Deus? É a palavra que nos guia. E essa palavra tem sido privada de você. Tem sido tirada do seu entendimento. Tem levado você tem sido levado a desprezar a palavra. Você precisa buscar a luz de Deus para te guiar na direção dele. A luz de Deus é a palavra encarnada, que é Jesus, que trouxe a verdade de Deus revelada. A palavra aqui que Jesus trouxe, sua doutrina, seu ensinamento, o evangelho da salvação. É isso que você tem que conhecer para ser salvo, para ser liberto, para ter a direção guiada para Deus, andando com Deus para a vida eterna. Você precisa da palavra. Não de tanta coisa que você hoje está vivendo, praticando, seguindo, se entregando, como se fosse para Deus. É só a palavra que vai ao teu entendimento, te dando conhecimento para você verdadeiramente chegar a Deus e alcançar a vida na eternidade com Deus, para que você seja livre da eternidade sem Deus. Salvação é isso. Irmão Wellington, o que é a salvação? A salvação é o homem alcançar o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, para que ele seja justificado de sua culpa, livre da eternidade de juízo sem Deus, e possa receber a promessa de quando deste mundo sair, ir para a eternidade de glória, de gozo, de alegria, de vida em abundância com Deus. O homem não merece isso. Isso é a graça de Deus oferecida para o homem que não merece. O homem merece o inferno, mas a misericórdia de Deus proporciona um meio para o homem não receber o inferno que ele merece. A graça de Deus leva o homem a receber o que não merece. A misericórdia de Deus leva o homem a não receber o que merece. O inferno, Deus não tem prazer no inferno para ninguém. Ele quer nos dar a graça dele, aplicando em nós a sua misericórdia para não receber o inferno e nos concedendo a sua graça para ter a promessa do céu. Isso por Jesus. Por Jesus. Em Jesus. Por fé. Não pelos nossos méritos. Não pelas nossas virtudes. Não pelas nossas obras que venha impressionar a Deus. Não pelos nossos atos de justiça, de bondade, de caridade, de caráter. O homem não vai para o céu por integridade, por caráter. O homem não vai para o céu por bondade. O homem não vai para o céu por boas obras, porque tem um caráter bom, é um homem bom, pratica caridade, é um homem íntegro. Isso não leva ele para o céu. Com tudo isso que ele tem, ele continua sendo um pecador. Ele continua afastado de Deus. Ele continua desviado da direção de Deus e caminhando na direção da eternidade sem Deus. Com todas as qualidades, com toda a bondade, com toda a boa obra, com toda a integridade, com todos os bons de usos e costumes que ele pratique, com toda a justiça que ele pratique, nunca vai chegar a Deus se não receber a graça de Deus e a misericórdia por fé em Jesus, que é por onde alcançamos essa graça e essa misericórdia. A
palavra de Deus nos esclarece isso. O homem está nas trevas, na mentira, no engano, com o entendimento errado de Deus, buscando a Deus com o entendimento errado, adorando a Deus em vão, vivendo uma fé morta, reprovada, perdidos de Deus, sacrificando sua vida em sacrifícios de tolo, achando que vão encontrar vida com Deus. O homem está perdido, ele precisa de um guia, ele precisa da luz para ter um encontro com Deus. Esse guia, essa luz, não é religião, não é igreja, não é pastor, papa nem padre. É Jesus. Ele é quem nos guia. Ele não mandou ir para nenhum lugar para encontrar Deus. Ele não mandou seguir nenhum líder religioso, nenhuma regra, doutrina, princípios e valor de nenhuma religião para ser de Deus, estar em Deus. Ele disse: sigam a mim, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz, seguindo a Cristo. Ele disse: venham a mim, todos, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esse descanso é o vazio existencial do homem de Deus. Quando nós estamos em Cristo por fé, nossa sede de Deus, nossa fome, nossa angústia, medo e temor é saciada por Cristo. Cristo preenche o medo, o temor, a aflição da nossa alma. Do juízo é tirado. Nossa alma fica segura. Nossa alma tem paz. Nossa alma tem alegria, confiança e esperança em Cristo. É Ele quem nos dá a paz que o mundo precisa. Só encontrará em Cristo, por Cristo. Ele disse: eu vos darei a minha paz. Vocês vão encontrar paz na alma. É Jesus quem dá essa paz. Mas para você alcançar essa paz, Ele chama você a vir a Ele, crer nele, se converter a Ele e ser prudente, perseverar até o fim, caminhando com Ele, na direção dEle, para não se perder dEle. Porque Ele não vai botar uma corrente para puxar você, para seguir Ele a pulso. Ele vai te chamar e você vai segui-lo de livre e espontânea vontade. É a sua escolha de seguir e perseverar em Jesus. Se você quiser apostatar, desviar, você vai apostatar, você vai desviar. E é sobre isso agora que eu quero falar com você, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, que está se perdendo da verdade, está apostatando da fé, porque está seguindo doutrina de demônios. Cuidado! Tem muita gente que pensa que a vida dele com Deus está segura, está real, está perfeita, porque ele está vivendo no legalismo religioso, na formalidade religiosa, nas atividades dos compromissos, nas obrigações religiosas, na submissão, na obediência, na direção dos líderes religiosos. Cuidado, meu amigo. Você pode estar aí em anátema, perdido de Deus. Porque o diabo vai usar os seus falsos profetas. Os falsos profetas. O diabo vai usar os mensageiros dele, obreiros de Satanás, como disse Paulo. 2 Coríntios 11, o 15 ao 17. Obreiros de Satanás, para propagar a mentira do diabo em nome de verdade de Deus. Eles vão pregar a palavra, falar de Jesus, pregar o evangelho, mas a tática que o diabo vai usar, subliminamente, é falsificando, distorcendo, acrescentando, adicionando, subtraindo, manipulando a palavra, misturando a palavra com a mentira dele, para fazer você se perder de Deus e não encontrar o caminho para Deus,
viver no erro, na mentira e no engano, pensando que está na verdade, e no final do labor desta vida, quando partir para a eternidade, vai para uma eternidade sofrer a vergonha e o desprezo eterno, porque não deu ouvido à verdade, que é o Evangelho de Cristo, é a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, que o diabo trabalha para cegar o seu entendimento, para que você não contemple a verdade do Evangelho de Cristo, que é por onde você vai se salvar. Paulo vai dizer isso, 2 Coríntios 4:4. O trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja, não é impedir ninguém de ir para nenhuma igreja, porque isso é a armadilha que ele criou. E ele leva a multidão para as igrejas. Essa pregação de igreja é uma mentira do inferno que Satanás criou. As igrejas estão lotadas, abarrotadas de gente, escravizada servindo, todo dia, o dia todo, atrás de Deus, de esperança, de vitória, de cura, de promessa, e tudo em maldição, no anátema, tudo perdido de Deus. Porque esse princípio de igreja, religião, é uma cadeia de Satanás, é a principal cadeia de Satanás, por onde ele mantém muitos presos e escravos, impedindo-os do conhecimento do Evangelho de Cristo, Jesus. Dentro desses ambientes religiosos, onde o povo está sendo formado em doutrinas de demônios, heresias de perdição, estão sendo negócios dos homens, onde estão buscando os homens que pregam o que a concupiscência deles deseja, o que o prazer deles, a conveniência, a satisfação dele busca. Dentro desses ambientes, os falsos profetas, massageando o ego do povo, levando o povo a buscar a um Deus, que não é o verdadeiro Deus. É o Deus da riqueza, é o Deus da prosperidade, é o Deus do luxo, é o Deus da vaidade, é o Deus que satisfaz o desejo mal do homem. Apenas o homem tem que viver somente escravizado. Dentro do sistema religioso, penitência, sacrifício, flagelo, campanha, pacto, culto, voto, o homem tem só que viver isso e fazer isso, para que esse Deus que eles pregam dentro da religião atenda a eles. Para que Deus atenda a esse povo dentro da religião, o povo tem que estar escravizado, devoto e consagrado, com as suas vidas centralizadas no serviço dentro das religiões, na direção dos homens. Maldição para a vida desse povo que está dentro desses ambientes religiosos, na direção desses homens perdidos da verdade do Evangelho. Porque o trabalho do diabo para desviar o povo de Deus, da direção de Deus, não é tirar ninguém de igreja. Porque a direção de Deus não é ninguém estar dentro de igreja. A vida com Deus não é por meio de igreja. Então logo ninguém está em Deus, vivendo dentro de igreja, se conduzindo por instrução, princípios e valores pregados por líderes religiosos de igreja. O diabo não está preocupado em desviar ninguém de Deus, tirando de igreja. Porque o homem só pode estar em Deus quando ele crê em Cristo, tem o conhecimento da verdade. E o homem só pode ser desviado de Deus quando ele se desvia de Cristo, perde o entendimento da verdade e anda numa vida com Deus no entendimento errado, que não é o que a verdade nos ensina, que a verdade é Jesus. Temos que andar no entendimento da verdade de Jesus, não no entendimento das pregações, das verdades relativas dos líderes religiosos pregados dentro da igreja. E esse é o trabalho do diabo. Tirar você do entendimento do Evangelho. Escute uma coisa. Escute uma coisa. Você que pensa que a sua vida com Deus, que você está seguro, está na garantia da salvação, está na comunhão com Deus, pelo estilo de roupa religiosa que tu veste, pela forma de vida religiosa que tu vive, pelos trabalhos e a devoção religiosa que tu pratica.
Você que acha que está seguro na vida com Deus, pelo ambiente religioso igreja que tu estás, pelas atividades, os flagelos, penitências, os compromissos que tu vive, pelo legalismo religioso, por onde tu está escravizado. Você acha que é de Deus, porque está bonitinho de paletó e gravata, dentro de um espaço, um ambiente esplêndido chamado igreja, no altar, no púlpito, falando a palavra, pregando valores e princípios estabelecidos pelo sistema. Você acha que está fazendo a obra de Deus? Você acha que é de Deus? Você está perdido. Você está a serviço do diabo, porque o sistema religioso não é de Deus, o governo é de Satanás. E você que está dentro dele servindo, não está servindo a Deus. A vida com Deus, o viver para Deus, a obra de Deus, serviço a Deus, não é nenhuma atividade, compromisso, nem tarefa de nenhuma igreja, religião. É na palavra. É com a palavra, pela palavra. Só tem vida com Deus quem tem o conhecimento da palavra. Quem está na palavra, praticando a palavra, servir a Deus, adorar a Deus, honrar a Deus, estar em comunhão com Deus, é estar na palavra. A palavra de Cristo que ele ensinou nele. É estar em Cristo e a palavra dele em nós. Jesus disse isso. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não mandou ninguém ser liberto, buscar libertação e salvação dentro de nenhuma religião, nenhum sistema, nenhum ambiente, nenhuma estrutura, nenhuma denominação, por meio de obrigação, de regra e de sacrifício e penitência religiosa. Jesus disse, venham a mim, creiam em mim, sejam salvos. Ninguém pode encontrar e estar em Deus, senão por mim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não disse, vá para aquela ou aquela outra igreja. Jesus disse, venham a mim. Jesus não disse, siga aquele ou aquele outro líder religioso. Jesus disse, sigam a mim. Jesus não disse, a verdade é o que prega aquela igreja, aquela religião, aquele líder religioso. A verdade é a doutrina daquela igreja, é a doutrina daquele teólogo, é a doutrina daquele pastor. Não. Jesus disse, eu sou a verdade, creiam em mim. Jesus não disse, vá buscar a Deus e adorar a Deus naquela igreja, no monte, naquele lugar, ali, aqui, acolá, no culto, ali, não. Jesus disse que aqueles que estão verdadeiramente no Espírito e na Palavra, esses são os verdadeiros adoradores. Que adoram a Deus, não é em ambiente, não é em lugar, não é em ritual, não é em cerimonial, não é em formalidade religiosa. Os verdadeiros adoradores, porque estão na verdade que é a Palavra e no Espírito, guiado pelo Espírito Santo. Adoram a Deus na sua vida, no seu viver, aonde quer que esteja, todo o tempo todo. Não é dentro de uma formalidade religiosa, de um culto de 2 horas, de um ambiente restrito, vivendo essa formalidade. Adorar a Deus não é isso. Buscar a Deus não é isso. Aqueles que estão em Cristo não precisam estar buscando a Deus em canto nenhum. Quem precisa buscar a Deus é quem está separado, distante, afastado de Deus. Mas nós que estamos em Cristo, não precisamos buscar a Deus ali, aqui e acolá. Deus está em nós. Nós precisamos manter a nossa comunhão com Ele. E como eu faço isso? Vivendo a minha vida em santidade. E como é que eu vivo a minha vida em santidade? É indo para o culto de jejum, culto de consagração, é estando dentro de igreja, é vivendo a formalidade de uso e costume de igreja? Não. A santificação da minha vida, para me manter andando na comunhão com Deus, é guardando a palavra do Senhor. É me submetendo à palavra. É me negando, renunciando e vivendo a palavra na minha vida e no meu viver. Guardando a palavra no meu coração para não viver pecando contra Deus. Isso é santificar a vida para Deus. Não é ritual de formalidade de culto dentro de igreja, religião. O povo está sendo ensinado errado. O povo está aprendendo de Deus
errado. O povo está sendo instruído por doutrinas de demônios. O povo está devotando, consagrando suas vidas e seu viver no alvo, na direção, no lugar errado. Qual é o entendimento do povo de buscar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, de estar em Deus, de fazer a obra de Deus? Qual é o entendimento do povo? Qual é o seu entendimento? É que tudo isso tem que ser feito na igreja. Buscar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Estar em comunhão com Deus é estar dentro de igreja, ambiente, instituição religiosa, vivendo a formalidade do legalismo religioso. Isso não. Esse entendimento seu é errado. É aí que o diabo te leva a se perder de Deus, estando em maldição. O entendimento do povo de vida com Deus é vida religiosa, servindo no ativismo religioso, no legalismo religioso. A vida com Deus não é dentro de uma formalidade religiosa. Não é vivida em regra e padrão de legalismo religioso. A vida em Deus e com Deus é vivida no entendimento, pelo conhecimento de Cristo, a verdade que liberta. É isso que você precisa conhecer para ser liberto, para não ser negócio de homens, para não ser propriedade do sistema religioso, para não escravizar e nem devotar a tua vida dentro do sistema, sendo robotizado, vivendo uma vida mecânica, formal, pela religião. Cuidado! O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. As igrejas estão lotadas. As religiões, milhares e milhões de pessoas nas religiões. É a maior cadeia de Satanás, por onde ele vai manter muitas pessoas presas, perdidas de Deus, indo para o inferno. É dentro do sistema religioso. O mundo jaz no maligno. O sistema religioso é operado pelas trevas, pelo diabo. Não é o governo de Deus. Não importa qual é a religião que você está. O sistema religioso geral não é de Deus. Por que, irmão Wellington? Por que não é de Deus? Porque Deus não deixou. Deus veio para libertar os homens disso. Jesus não estabeleceu nenhum sistema religioso, nenhuma religião, nenhuma igreja de denominação, nenhum ambiente cheio de regra, de norma, na autoridade eclesiástica de nenhum líder religioso. Jesus não estabeleceu isso. Jesus não fundou esse princípio. Isso é fundado por Satanás, usando os homens que estabeleceram, criaram esses princípios e valores, essa ideia de vida com Deus por igreja, subjugado na autoridade eclesiástica dos líderes religiosos. Jesus não formou nenhuma instituição religiosa. Jesus não conduziu seus discípulos, seus seguidores, que creram nele, a viver centralizado, devoto, escravizado, subjugado a nenhum sistema religioso, sob o domínio e autoridade de nenhum líder religioso, vivendo a formalidade e o legalismo religioso. Jesus ensinou os seus discípulos a estar nele, seguir a ele, crer nele. Venham a mim, creiam em mim, estejam em mim. Guardem as minhas palavras. Jesus não mandou os seus discípulos guardar nenhuma regra e norma e princípios e valores de nenhuma igreja, formulada por nenhum líder religioso. Os princípios e valores que cada um vive na sua religião. Jesus disse: vocês, se quiserem me seguir, serem meus discípulos, vocês têm que guardar as minhas palavras, sendo prudente, com a vida alicerçada na fé em Deus, guardando e praticando a palavra do Senhor. Foi isso que Jesus ensinou. Mateus 7, 21 ao 23. Dá uma lidinha lá com atenção no que está escrito lá, no que Jesus ensinou, na doutrina de Cristo, que é por onde você tem que ser formado, instruído, para uma vida com Deus com entendimento. É na doutrina de Cristo. É no que Cristo ensinou. Não é na doutrina dos homens, de nenhum conceito religioso. Firma a tua vida, alicerça a tua vida, fundamenta a tua vida,
vive fiel e obediente a Cristo pela palavra dele, não aos homens pela regra de igreja, normas, princípios e valores estabelecidos por eles, como meio de santidade e de vida justa para o homem com Deus. Isso é maldição, irmão. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras, nós temos que ser fiel até a morte. Nós temos que perseverar até o fim para ser salvo. Não é dentro de igreja, sendo fiel a credo, às dogmas, à crença de igreja. Nós temos que ser fiel até a morte. Ser prudente e perseverar até o fim, guardando a palavra do Senhor e não negando o nome dele. Foi isso que Jesus ensinou. Meu irmão em Cristo Jesus, você que está apostatado da fé, vivendo tua vida escrava e devota dentro dessa religião, subjugado na autoridade e no domínio do líder religioso, como se fosse a autoridade espiritual de Deus para a tua vida. Eu te peço nessa hora, seja prudente, examine as Escrituras, conheça o que Cristo ensinou e firme sua vida, alicerce sua vida, consagre e devote sua vida na palavra, no ensinamento de Cristo. Examine tudo que Cristo ensinou e faça uma comparação com o que você está sendo ensinado a viver por esse teu líder dentro desse sistema. E busque ver se Cristo ensinou isso. Eu já deixo para você para lhe ajudar. Procure ver onde Cristo ensinou alguém a ir para algum lugar, ambiente religioso, instituição religiosa como casa de Deus. Procure examinar nas Escrituras onde Cristo ou os apóstolos ensinaram aos discípulos, aos irmãos, a ir adorar a Deus em algum lugar, a estar centralizando sua vida, consagrando seu viver dentro e subjugado em algum ambiente religioso, nas regras, nas normas, nos princípios e nos valores estabelecidos pelos homens. Examinem, por favor, o que Cristo ensinou com o que você está sendo ensinado. E procure ver aonde Jesus ensinou alguém a ir para uma religião, ser batizada no ritual religioso feito pelo homem para você ser inserido no corpo de Cristo, receber remissão de pecados e ser salvo. Cristo não ensinou isso em canto nenhum. Mas, irmão Hélio, o pastor leu lá que Jesus disse, aquele que crê e for batizado, eles estão interpretando o texto errado. Eles estão fazendo uma aplicação fora do contexto. Eles estão criando a mentira que o diabo colocou na mente dele para eles criarem, para justamente nesse objetivo, tirar vocês da palavra e fazer vocês se perder de Deus. Porque foi Jesus quem disse que o trabalho do diabo é tirar a palavra do coração do homem, para o homem não se salvar crendo na palavra. Não é submetendo-se a um ritual de batismo, é crendo na palavra. A palavra não ensina isso. Procure aonde Jesus ensinou alguém a viver na escravidão de uma ordenança financeira de dar 10%, de manter uma instituição religiosa, de manter a ostentação dos líderes que usam o povo como negócio dele para ostentar. Aonde Jesus ensinou alguém a dar 10%, a dar dízimo, como ato de gratidão, como reconhecimento de Deus, como adoração a Deus. Isso tudo é mentira dos homens. Mas, irmão Hélio, o pastor pregou e leu a palavra lá que Jesus diz assim: vocês dão dízimo do onde, do hortelã. Vocês façam isso. Mas não esqueçam da mais importante. Não é? Mateus, capítulo 26. Deixa eu ver aqui. Um dos textos que eles usam para manter a mentira do dízimo é Mateus, capítulo 23. Que eles tentam justificar que Jesus está ensinando isso para os discípulos. Só que não. Aqui não é num contexto de ordenança para a igreja.
Jesus está trabalhando aqui ainda no período da lei, advertindo os judeus que viviam na prática da lei. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimam o hortelã, o endro, o cominho e despreza o mais importante da lei. Da lei. Jesus está falando no contexto da lei. Aí Jesus vai dizer: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus não está ordenando ninguém dar dízimo aqui. Isso aqui não é uma ordenança de Jesus para a igreja. Isso aqui é uma advertência de Jesus para os fariseus que estavam vivendo ainda na dispensação da lei. Jesus está falando no contexto da lei. Não é uma ordenança de Cristo. Mas os falsos profetas, que dizem ser homem de Deus, eu já vi pregando e dizendo aqui Jesus manda dar o dízimo. Olha o que ele diz: não deixe de fazer isso, ou seja, não deixe de dar o dízimo. Não é para o contexto igreja, é no contexto da lei para os judeus. Jesus estava ainda vivendo no contexto da lei aqui. E eu vou te explicar algo importante. Cuidado, tem coisas aqui que Jesus está falando especificamente no contexto daquele momento, daquela aliança que ainda estava em vigor, da dispensação da lei que ainda estava em vigor. Mas escute uma coisa, tem coisas aqui também na palavra de Deus, nos 4 evangelhos, porque alguém diz assim: não, os 4 evangelhos é a lei. Sim, mas a graça já estava sendo pregada. O evangelho já estava sendo pregado para libertar o homem e esclarecê-lo do novo pacto de Deus que ia ser estabelecido, para libertar o homem das práticas da velha aliança. Jesus já estava ministrando o evangelho da graça aqui, no contexto da lei. Então me mostra aí, irmão Wellington, aonde é que ele faz isso? João 14, 6. João 3, 16. Tudo ali é a pregação do evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está falando dele. Se você ler o contexto de João 3,16, você vai ver Jesus citando um ritual da lei. Quando Moisés mandou levantar quando Deus ordenou Moisés levantar uma serpente para que o povo não morresse com o veneno das picadas da serpente, e todo o povo que olhasse para a serpente seria livre da morte do veneno da serpente. Aquilo ali já era uma simbologia de Cristo crucificado na cruz do Calvário, recebendo todo o veneno da serpente nele, para nos livrar da morte do pecado. Então, cuidado. Alguém diz assim: não, mas Jesus não está falando ali para o mundo, é só para o judeu. Não. Aquela mensagem de João 3,16 ao 17, ao 18, é para o mundo. Já estava sendo anunciada para os judeus. Aquilo é o evangelho pregado por Jesus, que ele mandou os apóstolos pregarem. A mensagem do evangelho que Jesus trouxe, revelada aqui nos 4 evangelhos, que os apóstolos pregaram. Então, entenda isso. Cuidado com a sabedoria dos teólogos, os mestres, os doutores formados em teologia, curso que tem anel de diploma de bacharel. Cuidado com esses. O evangelho é simples. Jesus, ele nos manda pregar um evangelho simples, sem complicação. É uma mensagem simples que o analfabeto e o intelectual entendem. O ignorante e o culto entendem. O evangelho é simples. O diabo usa esses homens com a sabedoria do inferno para complicar, criando tanta linha doutrinária, criando tanto princípio, tanta revelação e tanta visão. Tudo isso para desviar vocês da verdade do evangelho. Em canto nenhum do evangelho, Jesus ensina ninguém a dar dízimo, a guardar sábado, a ser batizado, a ir para uma igreja, a se escravizar no domínio da autoridade eclesiástica de nenhum líder religioso dentro de nenhuma religião. Isso tudo foi criado, inventado pelos homens com a inspiração de Satanás, no propósito de desviar você,
da verdade de Deus. Cuidado. Vá buscar conhecer a verdade. A verdade está sendo pregada a você. A verdade está ao seu alcance. Qual o problema? Que o povo não está preocupado em buscar a verdade. Eles querem o que é conveniente a eles. O que eles ouvem e agrada a ele, isso eles dizem, amém, glória a Deus, vou seguir. É isso. A verdade incomoda, a verdade nos confronta, a verdade nos convida a negar, a renunciar. E é por isso que muitos não querem a verdade, porque não estão dispostos a negar os seus princípios e valores religiosos, suas vidas de satisfação e conveniência religiosa. E com isso, fazem oposição à verdade. É muito sério que eu estou aqui expondo para vocês. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quantos irmãos em Cristo têm me condenado, têm me julgado, têm se desfeito da minha pessoa, por causa do conteúdo e do teor da pregação que eu levo para vocês, expondo essa verdade, levando esse conteúdo para vocês, iluminando e esclarecendo. O problema é, quem está nas trevas se aborrece com a luz, porque não aceita ser confrontado, não aceita ser condenado, reprovado. A pregação da luz, a pregação da verdade do Evangelho, reprova e condena todas essas trevas pregadas pelo sistema religioso como verdade de Deus. O próprio Jesus vai dizer, o mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que suas obras são más. A pregação de Jesus que ele levava aborrecia todos. Só que o grupo que ficou mais furioso com Jesus não foi o grupo dos ladrões, malfeitores, corruptos, adúlteros, prostitutas. O grupo que ficou mais furioso com Jesus, que fez mais oposição, endureceu mais o coração, pasmem, foi aqueles que diziam que eram de Deus, os religiosos, que viviam em defesa dos princípios e valores da sua religião. O grupo que fez mais oposição a Jesus, que mais rejeitaram a palavra, que mais perseguiram Jesus, colocando termos em Jesus como filho de Beuzebu, falso profeta, bebarrão, mentiroso, dizendo que Jesus estava com demônio, para o povo não aceitar Jesus, para o povo não receber a mensagem, o ensinamento de Jesus. Eles trabalharam de várias formas para tentar impedir o povo de ouvir os ensinamentos de Jesus. Como eles não tentaram, não conseguiram, aliás, porque tentar, eles tentaram. Mas como eles não conseguiram parar Jesus de cumprir o ministério, eles se fizeram discípulos de Jesus. Olha para aí a estratégia do diabo. Eles iam a Jesus, concordando com Jesus e trazendo conceitos facciosos, pervertidos, colocando para Jesus responder, para acusar Jesus. Quando chegam os religiosos que colocam a mulher adúltera diante de Jesus, pedindo a ele, a opinião dele foi para tentar Jesus. Jesus, com a sabedoria de Deus, como homem, ele cheio da sabedoria de Deus, trazendo a palavra de Deus para eles. Jesus resistia. Jesus vencia todo confronto teológico, doutrinário, de princípios, de valor em relação a Deus. Jesus estava vencendo. O diabo não se conformou e decidiu entrar na mente de Jesus para tentar Jesus. E ele entrou, ele foi. Não estou falando heresia aqui não, viu, irmão? Eita!
O irmão Ed disse que o diabo entrou na mente de Jesus. Você acha que aquilo ali, só que Jesus não deixou ele permanecer, não aceitou ele. Vocês acham que aquilo que Pedro fala para Jesus, diante daquele conselho bom, maravilhoso, que Jesus recebeu de Pedro, ó o que Pedro vai dizer: mestre, Senhor, não te deixe acontecer isso, não te deixe levar para essa situação. Quando Jesus está falando da sua missão, que ele tinha que morrer, tinha que sofrer, ser entregue nas mãos dos homens para ser morto, Pedro agora vai dar um conselho aparentemente bom aos nossos olhos. Mas quem tem o conhecimento de Deus vai ver que é um conselho do diabo. Então o diabo, ele vai na mente de Jesus. Ele tenta manipular a mente de Jesus, usando Pedro. O diabo não aparece de chifre, de tridente, como um monstro na tua frente. O diabo, ele vai aparecer para você como um homem de Deus, como um amigo, como um profeta, como um homem cheio da unção, enviado de Deus. É assim que o diabo aparece. O diabo não aparece cuspindo fogo. Ele aparece fazendo bem, falando bonito de amor, falando de Deus. Cuidado, amigo. Mas quando Jesus percebeu o conteúdo do que Pedro estava dizendo para ele, Jesus analisou o conteúdo da palavra, o princípio do ensino, da direção que Pedro estava dando a ele. Quando Jesus vê que estava indo de encontro ao que o Pai estabeleceu para ele, Jesus percebeu que não era Pedro, era o diabo, usando a mente de Pedro para entrar e dominar a mente de Jesus. E é aí que Jesus vai dizer para Pedro, falando com Satanás: para trás de mim, Satanás. Tu conheces as coisas dos homens, mas não as de Deus. Jesus não repreendeu Pedro. Jesus repreendeu a influência de Satanás na mente de Pedro. O diabo vai tentar Jesus, levando Jesus a um monte. Não é que ele pegou Jesus fisicamente e levou para o monte. É aqui na mente. Todo o trabalho do diabo é no campo mental, é interior. Então o diabo, na mente de Jesus, ele leva Jesus a ver as glórias do mundo. E ele quer tentar Jesus a viver essa glória, receber essa glória. Jesus disse não. Jesus não veio buscar a glória dos homens. Ele veio glorificar o Pai. O diabo entra na mente de Jesus e vai dizer: te lança daí para baixo. A palavra, olha que o diabo vai usar a palavra. A palavra está lá revelada dizendo que teus pés não vão tropeçar em pedras, porque o anjo do Senhor, os anjos do Senhor vão te guardar, te proteger. Jesus disse o que a ele? Usou a palavra. Observe que o combate espiritual na mente de Jesus, o diabo usa a palavra, Jesus usa a palavra. Por isso que a palavra tem que estar aqui no nosso entendimento. Porque o diabo, ele vai tentar aqui. O diabo não está preocupado com o que tu está vivendo ali, aqui, acolá. O diabo está trabalhando para tirar o entendimento da verdade de Deus, para tu não seguir, não se submeter à direção de Deus. E com isso, tu está perdido de Deus, amigo. Tu pode estar vivendo, escravizando tua vida em igreja, em penitência, em sacrifício, em flagelo, em culto, em obrigação, em trabalho, de manhã, de tarde, de noite, culto de louvor, culto de adoração, conjunto de coral, festa de aniversário da igreja, círculo de oração, culto de jejum, culto de consagração, culto da vitória, culto da bênção, culto de avivamento. Tu pode estar vivendo tudo isso dentro da igreja. O diabo já te desviou de Deus aqui no entendimento. Porque, primeiro, se tu tivesse o entendimento de Deus, tu não estavas subjugado, escravizado nesse sacrifício religioso. É isso que o diabo faz, irmão. O trabalho de Satanás é no campo mental, onde ele destrói a tua vida com Deus. Ainda que tu esteja vivendo satisfação, conquistas, prosperidades, influências, alegrias, mas a tua vida com Deus está destruída.
Porque o entendimento espiritual de Deus, tu está perdido. Vai viver todo o prazer e alegria neste mundo. E Jesus vai dizer, mas na eternidade grande vai ser o choro e a tristeza. Do que adianta perder o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro, aliás, né? E perder a salvação. Cuidado, irmãos. O inimigo das nossas almas, que é um ser espiritual, com o seu reino que foi estabelecido na vida dos homens aqui na terra, o reino de Satanás está dentro do homem, está no homem, governando o homem. O reino de Deus, ele quer estar em você, para dissipar, desfazer o reino das trevas em você, e o reino de Deus passar a habitar em você. O reino de Deus não é religião, igreja nenhuma. O reino de Deus não tem aparência física. O reino de Deus não está ali, aqui e acolá. O reino de Deus não é visível, é uma instituição. O reino de Deus é Deus reinando no meu interior, na minha vida, no meu viver, por Cristo, na palavra dele. Quando ele entra, ele me liberta da influência, do domínio, da escravidão de Satanás na minha vida. Eu agora não sou mais habitado pelos espíritos das trevas. Eu sou habitado por Deus, pelo Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Meus amados irmãos, despertem. Tu que dorme, desperta, irmão. Sai dessa direção que tu estás sendo levado porque tu estás dormindo. Tu estás dentro da direção desses homens. Que está levando a tua mente, está alienada, cauterizada, governado por eles como se fosse para Deus. Analisa tudo que você está aprendendo e vivendo na direção desses homens, no ambiente desses homens, nos princípios desses homens, com aquilo que Cristo ensina no seu Evangelho, para você ser liberto. O poder de Deus para libertar o homem do poder de Satanás é o Evangelho. A luz de Deus para libertar o homem das trevas do diabo é o Evangelho. Eu acho interessante quando Jesus vai dizer a Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Paulo vai dizer, Jesus vai dizer a Paulo, Jesus vai dizer a Paulo, eu te envio aos gentios para convertê-lo das trevas à luz, do poder de Satanás para Deus. Veja o que Jesus diz a Paulo. Está enviando Paulo a pregar o Evangelho, para que, pela pregação do Evangelho, que é o poder de Deus, liberte as vidas das trevas, traga para a luz, do poder de Satanás e traga para Deus. Jesus não mandou Paulo fazer campanha de libertação, campanha de quebra de maldição, campanha disso, daquilo e daquilo outro. Jesus mandou Paulo pregar o Evangelho, o poder de Deus, para libertar, salvar, transformar, abençoar o ser humano. É o Evangelho. Não é ritual, nem cerimonial, nem culto de igreja nenhuma. É o Evangelho. Que Deus abençoe vocês. Meus amados irmãos, esse irmão aqui, que fala com você, que também sou membro igual a você, que está em Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Não há ninguém maior do que o outro. Todos são membros. Todos têm que estar subjugados, fiel, servindo a cabeça, guiado por ela, que é Cristo. Eu, como membro desse corpo, que é um corpo universal, não é um espaço, um ambiente físico, a igreja de Deus. A igreja de Deus é uma instituição mística, é um corpo universal, que só Deus contempla essa igreja, que é formada por membros que estão espalhados no mundo inteiro. Está aqui um membro que forma o corpo de Cristo. Aí do outro lado está outro. E nós somos igreja. Estamos em comunhão, não por causa de igreja denominação, mas por causa de Cristo ligado pelo Espírito Santo no vínculo da paz. Quem nos liga à comunhão um com o outro é o Espírito Santo. Não é uma instituição, não é um ajuntamento dentro de uma religião. É o Espírito Santo.
A comunhão não é de ambiente, não é de ajuntamento. A comunhão é na fé, na doutrina, na esperança, no senhorio, pelo Espírito Santo, em Cristo. Se estivermos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. Não é se estivermos na igreja, denominação, instituição de nenhuma denominação religiosa. É se estivermos na luz. Quem é a luz? É Cristo. Portanto, se eu estou em Cristo, você está em Cristo, independente se eu estou aqui, nesse espaço físico, e você não está, você está aí longe em outro lugar, mas nós estamos em comunhão. Por quê? Porque estamos em Cristo, ligados pelo Espírito Santo, formando um corpo, como membros, um corpo, um só povo, que vai ser levado quando Jesus vier. Aonde estiver um membro do corpo de Cristo, em qualquer lugar que se mantenha fiel a Cristo, estando em Cristo, esse membro vai ser levado e o corpo vai ter a unificação universal neste grande dia, que vai ser o dia do arrebatamento, o dia dos membros do corpo de Cristo, todos se unir como um só corpo, para ir ao encontro do noivo, para a festa de glórias eterna, lá no céu, onde vamos viver com Ele eternamente. Então, portanto, se você quer participar dessa promessa, seja prudente, cuida de ti e da doutrina, vigia com a tua vida na direção de Cristo, não te deixes levar por nenhum vento de doutrina, pelo evangelho anátema, heresias de perdição, homens corruptos, enganadores, falsificam a palavra, interpretam errado, criam regras e normas que não levam você a Deus, desvia você de Deus e torna você escravo do diabo novamente, na mentira e no engano dele. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás, ser fiel até a morte, para alcançar a coroa da vida, não negando o nome dele e guardando a palavra dele. Esse é o meu trabalho, desse irmão que fala com você, membro do corpo de Cristo, o irmão Wellington Ramos, levando para vocês sempre a luz, o esclarecimento, o alimento, a verdade que liberta, a exposição do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar e libertar todo aquele que crê.